Provavelmente você já deve saber que o Uruguai já venceu 2 Copas do Mundo. Os uruguaios levantaram a taça logo na primeira edição em 1930, quando sediaram o torneio, vencendo a Argentina na grande final. E 20 anos depois, em 1950, quando venceram no Maracanã, o Brasil, que naquele ano foi o país sede. Lembrando que naquele ano não houve uma final de fato. Foi a única Copa em que os 4 melhores jogariam um quadrangular para verificar quem seria campeão. E coincidentemente, na última rodada, se enfrentariam as únicas 2 equipes que poderiam ficar com o título, que inclusive seria do Brasil em caso de empate. Depois do 7-1 em 2014, 1950 é café com leite. Mas o que você talvez não saiba é que os uruguaios se consideram tetracampeões mundiais. O quê? Não acredito. Se você quiser saber o porquê, deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito, continua neste vídeo até o final, manda o link desse vídeo para 7 amigos, porque o Uruguai tem 7 letras, que eu vou te contar depois da vinheta. Repare que o escudo da seleção uruguaia de futebol tem 4 estrelas ao invés de 2, referentes às 2 Copas do Mundo conquistadas. Mas então por que tem 4? Não sei. As outras 2 estrelas se referem às 2 conquistas de caráter mundial obtidas pela seleção uruguaia antes da criação da Copa do Mundo, uma em 1924 e a outra em 1928. Já sabe do que se trata? Não sei. Nesses anos citados, o Uruguai foi campeão do torneio de futebol das Olimpíadas. E é em função dessas 2 medalhas de ouro conquistadas que o apelido da seleção uruguaia é Celeste Olímpica. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! O futebol demorou um pouco para ser incorporado aos Jogos Olímpicos. O futebol não esteve presente de fato nem em Atenas em 1896, nem em 1900 em Paris, na França, e nem em 1904 nos Jogos de St. Louis, nos Estados Unidos. Apenas a partir das Olimpíadas de 1908 em Londres é que o esporte inventado por eles foi introduzido. Contrariando o favoritismo dos europeus, os uruguaios conquistaram a medalha de ouro no futebol tanto nas Olimpíadas de 1924 em Paris, quanto na de 1928, jogada em Amsterdã, na Holanda. Título este que o Brasil só teve a oportunidade de sentir uma única vez. Isso nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Ontem, quando o Brasil venceu na final a Alemanha, numa mini revanche de 2014. Em 1924, em Paris, 3 estádios seriam utilizados: o Estádio Berger, o Estádio Pershing e o Estádio Olímpico Yves du Manoir. O Uruguai era treinado por Ernesto Figoli e no time titular, que foi campeão, havia jogadores do Nacional de Montevideo como o goleiro Andrés Mazzali, o meia José Andrade e os atacantes Héctor Scaroni, Santos Urdinarã, Pedro Petroni e Ángel Romano. Do Bela Vista de Montevideo havia o defensor José Nassasi, do Rampla Juniors de Montevideo havia o defensor Pedro Arispe, do Universal de Montevideo havia o meia Alfredo Guerra, do Belgrano da Argentina havia o meia José Vidal e do Centro Atlético Lito de Montevideo havia o atacante Pedro Sea. O Uruguai estreou no dia 26 de maio diante da Iugoslávia e venceu pelo placar de 7-0. Gols de José Vidal aos 20, Héctor Scaroni aos 23, ambos no primeiro tempo, Pedro Petroni aos 35 da etapa inicial e aos 16 da etapa final, Pedro Sea aos 5 e aos 35, ambos no segundo tempo, e Ángel Romano aos 13 da etapa final, garantindo-se na segunda fase. Nos outros jogos, a Suíça venceu a Lituânia por 9-0, os Estados Unidos venceram a Estônia por 1-0, a Tchecoslováquia venceu a Turquia por 5-2, a Itália venceu a Espanha por 1-0 e a Hungria venceu a Polônia por 5-0. Lembrando que algumas seleções fariam sua estreia somente na segunda fase. Pelas oitavas de finais, no dia 29, o Uruguai enfrentou os Estados Unidos e venceu por 3-0. Gols de Pedro Petroni aos 10 e aos 44 e de Héctor Scaroni aos 15, todos no primeiro tempo.
Nos outros jogos, a França venceu a Letônia por 7-0, a Holanda venceu a Romênia por 6-0, a Irlanda venceu a Bulgária por 1-0, a Suécia venceu a Bélgica por 8-1, o Egito, de forma muito surpreendente, venceu a Hungria por 3-0 e a Itália venceu o Luxemburgo por 2-0. A Suíça empatou com a Tchecoslováquia em 1-1, se fazendo necessária uma partida de desempate, vencida pelos suíços por 1-0. Nas quartas de finais, no dia 1º de junho, os uruguaios enfrentaram a França, que jogava em casa, mas o Uruguai venceu por 5-1. Gols de Héctor Scaroni aos 2 e aos 24, ambos no primeiro tempo, Pedro Petroni aos 13 e aos 23, ambos no segundo tempo, e Ángel Romano aos 38 minutos da etapa final a favor do Uruguai, enquanto que o único gol da França foi anotado pelo jogador Paul Nicolas aos 12, ainda na etapa inicial. Nos outros jogos, a Suécia venceu o Egito por 5-0, a Holanda venceu a Irlanda por 2-1 e a Suíça venceu a Itália por 2-1. Pelas semifinais no dia 6 de junho, o Uruguai enfrentou a Holanda e venceu por 2-1. Gols de Pedro Sea aos 17 e Héctor Scaroni aos 36, ambos na etapa final, enquanto que o único gol holandês foi anotado pelo jogador Kees Pel aos 32 do primeiro tempo. Na outra semifinal, a Suíça bateu a Suécia por 2-1, também se garantindo na final. A final foi jogada no dia 9 de junho e o Uruguai venceu a Suíça por 3-0. Gols de Pedro Petroni aos 9 do primeiro tempo e Pedro Sea aos 20 e Ángel Romano aos 37, ambos na etapa final. Resultado que garantiu a medalha de ouro olímpica para os uruguaios. O Uruguai ainda teve o artilheiro da competição, o atacante Pedro Petroni, com 7 gols marcados. O Uruguai foi medalha de ouro em 1924 com Masali no gol, Arispe Nassasi na defesa, Andrade, Guerra e Vidal no meio-campo, Sea, Scaroni, Urdinaran, Petroni e Romano no ataque. Chegava então as Olimpíadas de 1928, jogadas em Amsterdã, na Holanda. A Celeste era comandada pelo técnico Primo Gianotti e trazia figuras novas como os meias Álvaro Gestido, do Peñarol, Juan Pires, do Nacional e René Borjas, do Montevideo Wanderers, além dos atacantes Roberto Figueroa, do Montevideo Wanderers e Juan Pedro Arremon, do Peñarol. Todos os jogos foram disputados ou no Old Stadium ou no Estádio Olímpico, ambos em Amsterdã. O torneio teve uma fase preliminar, na qual Portugal eliminou o Chile ao vencê-lo por 4-2. Na primeira fase, o Uruguai mediu forças diante da Holanda, anfitriã da competição, no dia 30 de maio. Porém, os uruguaios conseguiram uma brilhante vitória por 2-0. Gols de Héctor Scaroni aos 20 do primeiro tempo e de Santos Urdinaran aos 41 da etapa final. Nos outros jogos, a Bélgica venceu o Luxemburgo por 5-3, a Alemanha venceu a Suíça por 4-0, o Egito surpreendentemente venceu a Turquia por 7-1, a Itália venceu a França por 4-3, Portugal venceu a Iugoslávia por 2-1, a Espanha venceu o México por 7-1 e a Argentina venceu os Estados Unidos por 11-2. Nas quartas de finais, no dia 3 de junho, o Uruguai enfrentou a Alemanha e venceu por 4-1. 3 gols de Pedro Petroni aos 35 e aos 39 do primeiro tempo e aos 39 do segundo, além de um gol de Héctor Castro, jogador do Nacional de Montevideo, aos 18 da etapa final. Nos outros jogos, a Argentina venceu a Bélgica por 6-3 e o Egito, surpreendentemente, venceu Portugal por 2-1. Itália e Espanha haviam empatado em 1-1, o que levou a uma partida de desempate, vencida pelos italianos por 7-1. Pelas semifinais no dia 7 de junho, o Uruguai enfrentou a Itália e venceu por 3-2. Gols de Pedro Sea aos 17, Antônio Campolo, jogador do Peñarol, aos 28 e Héctor Scaroni aos 31, todos no primeiro tempo. Enquanto que a favor da Itália marcaram Adolfo Ballonsieri aos 9 do primeiro tempo e Virgílio Levrato aos 15 do segundo. Na outra semifinal, a Argentina venceu o Egito por 6-0, também se garantindo na final. A final foi jogada no dia 10 de junho e Uruguai e Argentina empataram em 1-1. Gols de Pedro Petroni aos 23 do primeiro tempo, a favor dos uruguaios, e de Manuel Ferreira aos 5 do segundo tempo, a favor dos argentinos. Resultado que levou o duelo para uma partida de desempate, que seria jogada no dia 13. O Uruguai venceu a Argentina por 2-1. Gols de Roberto Figueroa aos 17 do primeiro tempo e de Héctor Scaroni aos 28 do segundo para os uruguaios,
e de Luiz Monte, aos 28 da etapa inicial para a Argentina, resultado que garantiu a segunda medalha de ouro no futebol nas Olimpíadas para o Uruguai. O Uruguai foi bicampeão olímpico em 1928 com Mazzali no gol, Nassaz e Arispe na defesa, Gestido, Pires e Andrade no meio-campo, Borras, Escarone, Figueroa, Cea e Arremon no ataque. Bem, pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos como que o Uruguai é tetracampeão mundial se ele só venceu 2 Copas. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem, pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!